Olá, boa noite, meus amigos do Facebook. Estamos aqui mais uma quarta-feira com a live Frutificando na Videira. E hoje, como prometido, nós trouxemos uma convidada muito especial hoje, que é a nossa Sara Rebeca. Boa noite, Sara. Boa noite, que alegria estar aqui. Isso aí, daqui a pouco a Sara vai estar dando uma entrevista. Nós vamos estar falando hoje assim o tema mais específico de esperar em Deus. Então eu te convido para ir chamando os seus amigos e compartilhando essa live para pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando mais especificamente de casamento. Então, se você conhece uma pessoa que está esperando alguém em Deus ou que tem um casamento, que precisa de uma palavra dentro do casamento, compartilhe essa live, envia para essa pessoa para ela ouvir essa palavra, que eu tenho certeza que vai somar muito na vida de muitas pessoas hoje. E nós vamos começar então para ir dando aquecimento, até que as pessoas vão chegando ali na live. Vamos começar com a Ágata Brandão, que ela vai estar trazendo um louvor. O nome do louvor que ela vai estar trazendo é Gratidão. Então vamos adorar a Deus um pouquinho com essa canção, mas não saia daí, fica ligadinho que depois do louvor nós vamos estar passando para a entrevista com a Sara Rebeca. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um cantando aleluia, aleluia. Posta-te a uma canção, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Rei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Rei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Oh, oh.
Muito bom, dando sequência então à nossa live de hoje, muito gostoso de ouvir esse louvor com essa voz suave da Ágata, canta muito essa menina. Deus abençoe, que ela alcance muitas vidas com o louvor, com essa voz suave que ela tem para adorar ao Senhor. E para você que está nos acompanhando, como eu falei, vai compartilhando com as pessoas para que outras pessoas acompanhem a palavra de hoje. Hoje nós vamos estar falando especificamente sobre casamento. Eu trouxe aqui uma mulher muito abençoada, uma mulher muito sábia, que é a Sara Rebeca, para estar falando um pouquinho da trajetória dela, de como ela chegou a ser essa mulher que ela é hoje. Mas eu vou te convidando para deixar ali também o seu comentário. No final da entrevista a gente vai estar lendo os comentários. Deixa ali seu comentário. Se quiser deixar um pedido de oração, no final também a gente vai estar orando. E agora então o momento tão esperado dessa live, que já era para ser semana passada, mas não aconteceu. E só adiamos um pouquinho, mas Deus sabe. Hoje eu creio que você que está aí acompanhando está precisando ouvir essa palavra que nós vamos trazer aqui hoje. Então nós vamos começar então a nossa esperada entrevista com a Sara Rebeca. Eu quero ler um versículo bíblico aqui para começar essa entrevista, que diz assim aqui no livro de Provérbios, no versículo 30, diz assim: a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Deem a ela o que ela merece por tudo que faz, e que seja elogiada por todos. E essa mulher eu vejo muito na Sara Rebeca. Eu não estou aqui rasgando seda, porque afinal de contas a Sara Rebeca é minha patroa também, né? Vai que vem o aumento de salário, né? Depois da live. Mas assim, brincadeiras à parte, né, gente? Mas não é verdadeiro muito nas atitudes da Sara Rebeca, até pelo fato de eu conviver com ela, eu percebo muito a presença de Deus na vida da Sara. Eu já percebia isso aqui na igreja, mas quando a gente convive com a pessoa diariamente na casa dela, às vezes a pessoa é uma pessoa aqui, em casa é outra, mas na vida da Sara eu percebo que ela tem esse equilíbrio. Amém. E esse equilíbrio quem dá é o Espírito de Deus. Então hoje nós vamos procurar saber um pouquinho mais como que se faz para ser essa mulher equilibrada, essa mulher cheia da presença de Deus. Então eu vou passar a palavra para a Sara, ela vai estar se apresentando para quem não conhece a Sara Rebeca. Boa noite, Sara. Boa noite. Meu nome é Sara Rebeca, então assim como a Marinete já disse, tenho 29 anos, sou casada há 10 anos e agora mamãe da Alice de 8 meses. Isso, então, olha, então a gente vai começar lá do começo, sempre a gente começa do começo, né, para vocês entenderem um pouquinho o contexto de toda essa história. A primeira pergunta que eu quero perguntar para a Sara hoje é para você falar um pouquinho de quem é a Sara Rebeca, aonde você nasceu, quem são os seus pais, assim o teu primeiro contato com Jesus, mas vamos ali por onde nasceu, quem são os seus pais, assim, de que família você vem. Tá, legal. Então, eu nasci aqui mesmo em Lajeado e meus pais são também aqui de Lajeado. E meu pai, inclusive, é um professor de educação física muito conhecido aqui na cidade, né? Ele lecionou no Castelinho. Então, quando a gente sai na rua, sempre tem alguém que diz: e aí, professor, como é que está? Os mais antigos, né? Inclusive, foi meu professor também. Olha, né? só, viu? E é muito legal, porque eu cresci dentro desse contexto de família toda cristã, né? Os meus pais não eram convertidos de nascença, né? Eles se converteram depois de adultos, mas se converteram antes de me ter. Uhum. Então eu já cresci dentro de uma família inteira que amava Jesus, né? Seguia Jesus e para mim essa trajetória desde a minha infância, assim, estar na igreja, vir à igreja, conhecer a Jesus sempre foi algo muito leve,
Nunca foi algo assim obrigatório, sabe aquelas mães que precisam levar a criança à força para a igreja? Não, para mim isso não acontecia. Eu sempre tinha muito prazer e muita alegria em vir à igreja. E a minha mãe, ela depositou algo muito bonito em mim, porque ela sempre me inspirava a buscar Jesus. Então ela comprava todos os filmes evangélicos e desenhos que ela podia para me ensinar a amar Jesus. Então todas as histórias, Davi, Golias, eu já conhecia por causa dos desenhos que ela comprava naquela videocassete, era na época, né? Sim, e também sempre me trazendo na escola dominical, né? Às vezes ela dava algumas escolinhas na época. Então, eu sempre estive muito presente e isso foi sempre muito prazeroso para mim. Olha só que importante para você que está nos acompanhando e talvez você tenha uma menina, uma filha, mulher. É muito importante aquele alicerce, a primeira base que nós demos para a criança. Inclusive, a palavra diz que ensina a criança no caminho correto e quando for grande ela não se desviará, né? Isso aí. E então, muito dessa mulher que eu estou falando não porque a gente está aqui na live, mas como eu falo, eu conheço a Sara Rebeca mais intimamente, então eu posso falar que é uma grande mulher de Deus, uma mulher diferenciada, que quando ela faz uma oração para a gente sente que aquilo vem do Espírito de Deus, porque às vezes as pessoas fazem umas orações meio que vazias, mas eu já recebi algumas orações da Sara, assim, que me arrancaram lágrimas no momento, porque e isso é a presença de Deus na vida da pessoa. Então, esse alicerce, eu creio que é muito importante na vida de toda criança, não só menina, mas às vezes tem muitas mães que têm filhas adolescentes e passam bastante trabalho, porque as filhas chegam numa certa idade, elas começam a se desvirtuar e começam a seguir muito o que elas veem na internet. Então, muito importante o acompanhamento dos pais na vida das crianças, dos jovens, de toda criança. Você precisa plantar Jesus no coração da criança, né? E isso precisa ser feito com leveza. Não aquela coisa de você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer, mas o exemplo arrasta. Então, você precisa fazer aquilo que a sua filha vai replicar, né? Os seus filhos vão replicar aquilo que você já faz. Isso. Então, é algo natural. Por exemplo, até é engraçado agora, a Alice, ela tem 8 meses, mas a gente já pede, Alice, abençoa o fulano, abençoa o ciclano, e ela levanta a mãozinha. Então, é muito daquilo que ela já vive no ambiente. É muito importante isso. E eu quero perguntar aqui, como a gente está falando de adolescentes, como foi a sua adolescência, já que tu falou que para ti era algo natural, mas o adolescente, a maioria, pelo menos, tem uma fase meio rebelde, assim. Eu quero te perguntar se para ti foi assim ou para ti foi natural, tu passou essa fase de boa, assim, não teve nenhum deslize, nada. Então, graças a Deus, assim, eu nunca cheguei a me desviar, né, dos caminhos de Deus. Sempre estive alicerçada. Embora, na adolescência, eu acho que muito pelo fato de que eu estudei numa escola onde não havia nenhum cristão, nenhum colega cristão meu. Então, era 3 turmas da 8ª série, por exemplo, e não tinha ninguém nessas 3 turmas que fosse cristão. Então, dentro desse ambiente, muitas vezes, para a gente se sentir aceito, para a gente se sentir pertencente, a gente quer falar a mesma linguagem, né? Ou às vezes buscar ter os mesmos comportamentos para se sentir parte daquilo. Então, nesse momento, sim, eu tive alguns deslizes, assim, acho que como toda adolescente, mas nunca foi algo assim, uma crise grande para me desviar dos caminhos de Deus, assim, sabe? Foram alguns deslizes, mas eu percebia, eu voltava atrás, eu me arrependia, eu voltava para Deus. E isso, hoje os adolescentes, né, eles têm uma grande influência conforme as pessoas que eles têm ao redor. Então, principalmente dentro das escolas, porque é o maior tempo onde se passa quando adolescente. Sim. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com as pessoas que nos cercam, né, porque essas pessoas vão nos levar para mais perto de Deus ou o contrário. Então, a gente precisa amar a Jesus e cuidar desses ambientes, porque a influência, ela é muito grande. Mas eu sempre digo, a gente está andando na contramão do sistema.
né? O mundo inteiro está indo para a esquerda, nós estamos indo para a direita. A gente não pode se igualar, né, ao mundo. Uhum. E isso é muito importante, porque isso que ela falou é muito importante a gente saber com quem são os amigos dos nossos filhos, para que mais tarde isso não venha acarretar em a pessoa ter prejuízos mais sérios com o caráter da pessoa. Então é muito importante isso na adolescência, porque mesmo ela tendo vivido uma vida bem regrada, mas as companhias quase que levaram ela a deslizar para lá e para cá, sabe, meio assim como andando em um lugar escorregadio. Então é muito importante a gente ficar atento às companhias dos nossos filhos. Então, como hoje nós vamos falar de casamento, a Sara Rebeca, para quem não conhece, ela já falou, né, casada há 10 anos. 10 anos. 10 anos, e eu acompanhei um pouquinho da história da Sara no começo do namoro com o Luciano, que é o esposo dela, mas eu não tinha assim essa intimidade com a Sara, eu não sei exatamente assim dos detalhes. Então a pergunta que eu estou fazendo para vocês, ela é minha também. Essas coisas gosto de ouvir, né? A gente gosta de uma ladaia, que nem diz o meu genro. Então assim, como foi o teu contato assim com o Luciano, teu esposo? Conta pra gente assim, como foi essa espera em Deus e como o pedido que tu fez para Deus, porque eu fiquei sabendo também que tu fez um pedido específico para Deus. Nos conta mais detalhado essa Vamos história. lá do começo. Isso. O Lu entrou para a igreja quando ele tinha 12 anos, né? E naquela época eu tinha 7 anos. A gente era criança, né? Mas eu ainda lembro que de criança, quando ele chegou, eu achei ele bonitinho, sabe? Coisa bem de infantil mesmo, né? E a gente se conheceu a vida inteira, na verdade, né? A gente sempre esteve junto, sempre fizemos parte do mesmo grupo, do mesmo ciclo de amigos. E na adolescência, o Lu passou a gostar de mim, mesmo sem eu saber. E aí ele, inclusive, se declarou algumas vezes, mas eu não via nós dois juntos, né? Eu pensava sempre assim, nossa, a gente é tão diferente. E que, na verdade, não é tão diferente assim, né? Mas era o pensamento na época, assim, porque eu olhava pra ele, nossa, ele é tão tímido, eu sou mais extrovertida. Eu só via basicamente isso, assim, né? A gente parece que... Só te cortando um pouquinho, a gente tem a mania de pensar que a gente tem que achar alguém parecido com a gente, com as mesmas características, quando na verdade não é assim que funciona um casamento, né? Normalmente é o contrário, a gente sempre é aquela coisa que se atrai pelo oposto, né? Isso, E é a junção que dá certo normalmente. E eu sempre tive essa ideia assim de, nossa, nós não temos nada a ver. E eu batia muito nessa tecla, mas a minha família inteira sempre quis muito esse relacionamento, né? Então todo mundo dizia que o Lu era a pessoa certa pra mim. Meu avô chegava na igreja, chamava, e aí meu neto, e a gente nem junto tava. Então assim, era uma pressão de todos os lados, né? Sim. E eu acho que daí mesmo o adolescente, quando tá todo mundo apoiando e querendo, daí é mesmo que a gente não quer. Quer contrariar. Quer contrariar. E nesse período da adolescência, eu fiz um pedido para Deus, que era a minha lista, a minha carta. Eu escrevi todas as características que eu queria numa pessoa em Deus, né? E só que eu fiz isso como para ser mais prática. Eu pensava assim, eu não tenho que orar de todos os dias ficar dizendo as características. Eu oro pela carta. E essa carta ficou guardada por um bom tempo. E aí aconteceu algo que é raro, né? Eu vejo assim que foi algo à parte, assim, porque normalmente Deus acho que não dá tantas confirmações quanto Ele deu para nós dois, pra gente ficar junto. Eu estava me preparando, na verdade, para ir para Jocum nessa época, e então a minha mente estava focada nisso, né? E aí a pastora veio falar comigo, ela disse o seguinte: olha, Sara, eu tenho que te contar algo. 3 pessoas aleatórias, que não tinham contato uma com a outra, tiveram sonhos com você e o Luciano, ela disse. E nesse sonho, todos sonharam a mesma coisa. Eles disseram assim, que no sonho a gente casava com outras pessoas e era infeliz.
Olha só que significativo, né? Uhum. Tipo, Deus deixando super claro. E também antes disso, o pastor já tinha dado uma palavra para nós. Ele chamou nós dois, ele disse que Deus ia usar nós dois juntos. Mas eu pensava assim, ok, Deus vai usar nós dois juntos no louvor. Uhum. Não precisa ser necessariamente casados, Sempre né? uma desculpa. Sempre uma desculpa. E aí, depois daqueles 3 sonhos que ela me contou, eu fiquei bem indignada. Eu disse assim, ok, Deus, beleza. Tu tá falando pra todo mundo que é pra ser o Luciano. Então agora chegou a hora que tu vai ter que falar pra mim. Porque eu não vejo, não tenho esse sentimento, não enxergo que ele é a pessoa pra mim. Uhum. Enquanto eu tava subindo as escadas pra fazer essa oração, o Espírito Santo me disse assim, vai lá e abre a tua carta. E quando eu fui no quarto e eu abri a carta e eu comecei a ler cada característica que eu tinha colocado ali, eu chegava a ficar, sabe, paralisada, assim, cada vez eu ficava mais nervosa, porque eu via que em cada característica que estava ali era o Luciano e eu nunca tinha percebido. Como se Deus abrisse os meus olhos para enxergar. Sim. E aquele momento foi um momento tão lindo e tão poderoso que a presença de Deus tomou conta do quarto aquela hora. Eu lembro do sentimento, da emoção, da presença de Deus assim ainda muito clara para mim naquele momento. E logo depois disso, então, a gente começou a conversar e a se relacionar, né? Como, né? Primeiro, assim, a gente teve o tempo da conversa, o namoro, noivado e depois casamento, né? Uhum. Mas, assim, chegava a ser engraçado porque, afinal, a gente já se conhecia a vida inteira. Então, eu ia Sim. contar alguma coisa, ele, eu já sei. Daí, ele ia me contar e eu disse, eu já sei também. Uhum. Então, a gente sempre foi muito amigos e Deus fez essa união, né? E aí, depois, esse sentimento, pra mim, ele foi acontecendo, brotando, e, sabe, de forma natural, assim, esse amor pelo Lu, ele foi só aumentando, assim, significativamente, né? Porque antes eu não via, não sentia, e Deus foi colocando esse sentimento no meu coração. Olha só como eu acho isso importante, porque eu, melhor do que ninguém, posso falar isso, que a gente sempre fala com autoridade naquilo que a gente vive, né? Uhum. Que casamento para mim é a base da vida. Tipo, então eu acredito que se for procurar alguém para casar é algo muito importante, é algo para o resto da vida. Conversa com Deus, faça isso que a Sara fez. É o meu conselho para toda pessoa, não importa a tua idade, não importa se é adolescente, não importa se já está lá com 30, 40, 50, tem muitas pessoas ali já na terceira idade querendo arrumar uma companhia para passar ali o resto da vida, mas não importa a idade, busca em Deus, faz essa oração, procura saber se essa intimidade, ter essa conexão com Deus, para entender também se é Deus que está te dando uma pessoa, porque o casamento é algo muito importante, porque afeta toda a nossa vida. Toda a nossa vida, com certeza. Depois de escolher Jesus, é a escolha mais importante da sua vida. Porque, com certeza, o casamento é algo que tu convive com aquela pessoa, é a base, assim, que vai fazer parte do teu trabalho, teu dia a dia, tua vontade de voltar para casa. Então, é muito importante ter essa oração. Não case. O meu conselho hoje é não case sem antes conversar com Deus e pedir uma confirmação de Deus se essa pessoa realmente é para você. Porque o inimigo também gosta muito de plantar mentiras e colocar pessoas que aparentemente, porque o diabo é o pai da mentira. Então ele planta ali uma pessoa que aparentemente pode ser algo muito bom, quando na verdade aquilo ali pode ser uma cilada tremenda e depois é muito difícil de se libertar daquilo ali. E é importante você ver na outra pessoa, a primeira coisa que tem que estar na tua lista, né, daquilo que você deseja em alguém, é que essa pessoa ame a Deus em primeiro lugar. Isso. Essa pessoa tem que amar a Deus. Não tem como você casar com alguém com a fé diferente da sua. Então você precisa em primeiro lugar buscar Deus, porque essa pessoa que ama a Deus, porque se você encontrar essa pessoa, a chance de você ter um casamento bem sucedido, ela é alta, porque num momento de briga, num momento de raiva, esse homem que vai estar ali no momento difícil do casamento, ele não vai te trair, ele não vai fazer algo que é errado, porque em primeiro lugar
além de te amar, ele ama a Deus, ele teme a Deus. Então você precisa encontrar essa pessoa em primeiro lugar. E algo eu acho que é particular meu, eu sei que não acontece com todos, né? Mas a diferença da paixão e do amor, né? Isso eu acho um ponto bem importante. Sim. Porque a paixão, ela é aquela coisa avassaladora, né? Conheci hoje a pessoa, já amo a pessoa, já não quero mais viver sem aquela pessoa. E essa paixão, muitas vezes, ela nos cega. E o que aconteceu comigo foi o amor, realmente, sendo construído. E isso é o amor, ele vai cada vez aumentando, progredindo. Então isso é algo muito importante. Porque as pessoas assim, eu não sei se eu gosto, não senti nada, aquela coisa do sentir, né? Calma, né? Não vai pela paixão somente, só pela atração, mas vai construindo algo em Deus através do amor. Amor é algo que se constrói no dia a dia e nunca para de ser construído. Pode durar 40 anos, tem que todo dia estar sendo regado. Eu quero fazer a pergunta, estamos chegando já no tempo da nossa entrevista. Quanto tempo de espera do pedido para Deus até o início do namoro? Isso é importante também, porque às vezes as pessoas pedem hoje, amanhã aparece um bonitão ali na esquina. É esse, entendeu? E então, explica pra gente um pouquinho essa espera. Então, eu não sei te dizer ao certo, assim, quanto tempo foi, quantos anos foram, mas eu acredito que eu tenha feito essa carta entre os 16 e os 17 anos. Porque eu casei com 19, né? Eu casei nova. Então, eu acho que foi mais ou menos esse tempo aí. Uns 3 anos. 3 anos. Então aí, ó, pessoal, vocês que estão olhando aí, não é em 5 dias. Não funciona assim. Com Deus, às vezes, a coisa demora um pouco mais. Então, para encerrar nossa entrevista de hoje, eu quero que você dê uma palavra para pessoas assim que estão procurando um relacionamento. Tem muita gente solteira por aí, procurando um relacionamento ou também para 2 pessoas que estão nesse tempo de... Tá, deixa eu especificar a pergunta para você entender bem, para saber como responder. Pessoas que não estão esperando em Deus, estão só esperando um relacionamento, e também pessoas que estão esperando em Deus. Alguém está difícil, não aparece ninguém se encaixa naquilo que tu está pedindo. Dá uma palavra para essas pessoas de... Então, vou dar alguns pontos aqui para vocês, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quem está esperando, quem tá no tempo de solteirice, acho que a gente precisa tirar essa ideia de que ser solteiro é algo ruim. Né? Todo mundo acha que ser solteiro, meu Deus, eu só vou ser feliz realmente quando eu encontrar a minha outra metade, né? Quando eu tiver a outra pessoa. E não, você precisa ser feliz solteira, você precisa ser feliz sozinho, para então você entrar num relacionamento. Porque se você já entrar com essa ideia de que quando eu casar eu vou ser feliz, você já está entrando num relacionamento de forma errada. Então você precisa ser completa, feliz na solteirice. Então, o tempo de solteirice é um tempo de preparação. E algo tão bom para quem espera em Deus e está no tempo de solteirice é cristão. Porque quando você é cristão e você está solteiro, você tem algo que quem é casado e que quem é mãe não tem, é tempo. Você tem tempo para dedicar ao Senhor. E esse é o tempo da sua vida que você pode colocar mais energia e intensidade em viver o teu chamado e o teu propósito em Deus. Então, esse é o tempo onde... Porque depois que você casa, você tem o seu marido, você tem a sua casa, você tem os outros afazeres, e depois de ser mãe, então o seu tempo diminui, você não consegue fazer com tanta intensidade. E é um tempo de preparação para a vida e preparação para o casamento. Eu sempre digo que casamento, ninguém se prepara normalmente para casar, mas as pessoas se preparam para várias outras coisas. As pessoas se preparam para fazer uma carteira de motorista, as pessoas que querem ser médicas ou qualquer outra profissão vão passar anos se preparando para exercer, estarem aptas a exercer aquela profissão, mas ninguém se prepara para casar. Então, nesse tempo de solteirice, esteja buscando essa preparação para quando você for casar, para que você já tenha conhecimento, você já tenha sabedoria e você entre e a chance de o teu casamento ser bom e bem sucedido, ela é alta. E outra coisa,
nessa lista, né, nesse tempo de espera, esse tempo de preparação, nessa lista, por exemplo, que eu fiz, né? E as pessoas fazem normalmente, mesmo que não escrevam, elas fazem essa lista na cabeça. Ah, eu Sim. quero alguém que seja alto, alguém que seja bonito, alguém que seja um empreendedor, alguém que leia muitos livros, seja uma pessoa intelectual, seja lá o que você deseja em alguém, né? Na sua lista. Mas às vezes o padrão que ela exige de alguém é tão alto e ela não se prepara para esse padrão. Sim. Então esse tempo de solteirice é um tempo de você também se preparar para a pessoa que você espera, para que aquilo que você esteja exigindo seja também equilibrado com aquilo que você é. E isso, muito importante isso também. Às vezes a pessoa tá lá com 50 anos e querendo uma mocinha de 20 ou vice-versa. Acontece. Então, assim, não que seja proibido, mas eu quero dizer que esteja preparado para talvez não acontecer, porque você não está preparado para aquilo que está esperando. Então, nesse tempo de espera, não leve isso como um fardo, como um peso, né? Busque essa preparação para quando chegar o tempo de Deus, né? E vai acontecer no tempo dele, como ele quiser, mas esteja preparado para isso. Busque o Senhor sempre em primeiro lugar. Faça nesse tempo de solteirice o teu melhor para Deus, porque é onde você vai ter mais tempo e energia. E busque sempre em primeiro lugar que essa pessoa ame a Deus. Muito sábias palavras. 2, 3 palavras ali que eu gravei muito e que espero que você frisa isso, que é muito importante, é estar bem consigo mesmo para fazer outra pessoa feliz. Isso é algo muito importante. E aproveitar esse tempo, viver o hoje. Esse negócio de viver o hoje para mim está funcionando assim como uma terapia maravilhosa, porque eu sou muito ansiosa. Então eu sempre quero lá na frente e eu tô vivendo um dia de cada vez, assim, e isso me ajuda muito na ansiedade. Marinete, antes de terminar, eu acho que não dá pra mim ficar sem contar essa história que todo mundo ama, né? E eu amo contar, que é a história do casamento, da festa de casamento. Isso, que conta. também foi um momento de espera, né? É uma realização de um sonho. Eu sempre quis muito na minha vida ter uma festa de casamento. E nesse momento em que nós estávamos namorando, o Lu, ele chegava para mim e perguntava: e aí, quando é que nós vamos marcar o casamento? E eu dizia: espera mais um pouco, porque eu queria muito ter uma festa de casamento, mas a gente não tinha condições financeiras para fazer essa tal da festa. Nem nossos pais, a gente não tinha. Então não tinha como essa festa acontecer. Mas eu tinha esperança que alguma coisa ia acontecer. E eu ficava naquela expectativa. Aí quando ele me perguntou pela segunda vez, eu disse: não, espera mais um pouco. Mas eu já estava me convencendo de daqui a pouco fazer algo mais simples. Junta a família, um traz isso, outro traz aquilo. Pelo menos para ter a tal, né, da cerimônia e a festinha. E nesse tempo, eu estava no meu trabalho e o Lu me liga e ele disse assim: tu não vai acreditar no que aconteceu. E eu disse: o que aconteceu, né? Não, tu não vai acreditar no que aconteceu. E ele disse assim: eu acabei de ganhar um carro num sorteio. Um carro zero, um carro num sorteio nacional de todo o Brasil. E esse foi o presente de Deus para nossa vida, para realizar o sonho que eu tanto queria, que era a festa do casamento, e ainda sobrou dinheiro para comprar os móveis para dentro de casa. Olha, né? Só, Deus ele dá o pacote completo. Dá o pacote completo. Então, quando a gente se rende à vontade de Deus, isso é importante, né? Quando a gente escolhe: Deus, essa é a tua vontade para minha vida, porque muitas vezes eu briguei com Deus, né? Achando que não era a vontade dele, querendo outra coisa, buscando outra coisa. Mas quando eu me rendi à vontade de Deus, as coisas aconteceram no tempo dele e simplesmente fluíram, né? E foi assim, no nosso casamento, na festa, no carro, tudo isso que aconteceu foi o presente mesmo de Deus da obediência. Agora uma última pergunta, já que a gente se alongou um pouquinho, então vamos uma última pergunta. Para as pessoas entenderem essa coisa de buscar em Deus, esperar em Deus e o resultado da colheita que isso tem. Porque eu sempre falo que o plantio é opcional, mas a colheita não tem, vai colher o que plantou. Eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Tu se sente feliz dentro do teu casamento? Amém, com certeza. Olha aí. Muito feliz. Muito feliz, então, porque as pessoas estão desacreditadas de que casamento é algo bom. As pessoas trocam aqui, trocam ali, trocam lá, trocam lá. Mas quando a gente coloca Deus no centro
dá para ser feliz dentro de um casamento. Essa é a mensagem de hoje. Então, encerramos a nossa entrevista aqui. Daqui a pouco nós voltamos mais com a Sara. Eu já quero deixar aqui, tem comentários, Ágata? Eu já quero deixar aqui para você que está nos assistindo, deixar seu comentário ali. E também a Adriane vai estar cantando agora um louvor. Ela vai estar fazendo uma homenagem para a avó dela, minha mãe. Minha mãe gosta muito desse louvor que ela vai cantar. Ela vai estar fazendo uma homenagem, mas depois desse louvor eu vou fazer uma breve meditação, bem curtinha. E eu quero que você deixe seu comentário aí. Vocês querem que a Sara, a Rebeca cante um louvor no final? Vai depender do teu comentário. Se vocês comentarem, ela vai cantar. Senão, a gente vai fazer a oração e vamos nos despedir. Então, Ágata... Tem da Jéssica do Amaral, verdade, ela é maravilhosa, amo Beca. Tem Daia Pereira, o bom é fazer as características em carta para Deus e depois só ir conferindo. São esses os comentários. Então, se mais alguém está acompanhando a live ali, deixa ali o comentário se você quiser que a Sara Rebeca canta no final. Agora vamos ouvir a Adriane, que vai... Já tem um comentário aqui dizendo canta Beca. Ele disse, não vai ter como se livrar hoje. Então a Adriane vai estar cantando uma música da harpa, é uma música mais antiga, porque a avó dela ama essa música e ela quer cantar. E com certeza essa música vai falar no teu coração também, porque é um louvor muito lindo. Então, escuta, curta aí a Adriane. Adore a Deus junto com ela. Comenta lá. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta
Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder do teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Palmas para Jesus, muito linda. Essas meninas estão cantando demais, né? Não, demais. Estou impressionada aqui. Olha, eles estão cantando muito e eu acredito que a minha mãe está lá muito orgulhosa, muito feliz, que ela com certeza está acompanhando a live lá em Coqueiro Baixo. E essa canção a mãe sempre canta lá na igreja e a Adriane trouxe hoje para a avó escutar lá a canção dela. Com certeza a gente se alegra muito, né? Como daqui uns tempos a Rosane vai estar se alegrando com a Alice cantando também. É algo muito especial para nós quando os nossos pequenininhos estão florescendo e estão fazendo a vontade de Deus. Eu quero trazer uma pequena reflexão. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, que é algo muito importante, não podemos deixar de fora a palavra também. E depois a gente vai estar fazendo uma oração no final. Você pode deixar ali o seu pedido. Com certeza hoje a Sara também vai ajudar a orar, né? Claro. E eu vou fazer bem breve a meditação e fica esperando aí que a Sara vai cantar depois dessa meditação. Então vocês já vão se preparando ali também no violão ali, que a Sara vai estar cantando um louvor depois. A meditação que eu quero trazer está no livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10. Aqui eu botei no 3, eu estou no 3, eu quero ir lá no 9, versículo 10, que diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Aqui nós estamos falando de sabedoria. E como eu disse no início dessa mensagem, dessa live de hoje, que eu acho a Sara uma mulher muito sábia. E essa sabedoria, ela vem quando a gente tem esse temor a Deus em primeiro lugar. Como também ali numa certa altura da entrevista, eu me lembro que a Sara falou que quando a gente vai escolher alguém para nos relacionar, para ter uma vida, para dividir uma vida com a gente, é muito importante que essa pessoa conheça Deus. E isso é um ponto muito importante. E aqui a palavra de Deus está nos confirmando isso, que para a pessoa ser sábio, ela precisa primeiro temer a Deus. Porque nós somos todos seres humanos falhos e imperfeitos. Não tem diferença de eu aqui, a Sara, a Ágata, o pastor. Nenhuma pessoa que prega a palavra de Deus não é diferente daquela pessoa que está ali na rua e não conhece a palavra. A diferença que está em nós é Cristo
aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós abandonamos, o pecado, que a gente procura viver em santidade, é o temor a Deus. Eu não me relaciono com alguém antes do casamento, não é porque eu não quero, porque eu não tenho vontade, é porque eu tenho temor a Deus. Então, e isso é muito importante. As pessoas pensam assim: eu não quero ser cristão porque eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. Não, é o temor a Deus que a gente pratica que vai fazendo com que a gente vai escolhendo abandonar o pecado. Então, isso é muito importante na nossa vida. Eu quero trazer mais um versículo que está em Oséias, no capítulo 14, no 9, também, que diz assim, aqui é um texto onde está falando do povo de Israel, onde Deus estava abençoando esse povo. E aqui no versículo 9, ele está fazendo uma conclusão de tudo que ele falou. Para pegar melhor essa leitura, é bom ler no 14, do 4 até o 9. Aí vai pegar toda a leitura completa. Mas aqui no versículo 9 diz assim: que as pessoas sábias e ajuizadas entendem a mensagem desse livro e meditam nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Então isso é algo assim, eu acredito que de suma importância para a nossa vida, esse temor a Deus, esse conhecer a palavra de Deus. Eu estou querendo fazer aquele negócio, eu estou querendo... Tem muitas vontades na nossa vida que nós temos, mas vamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia para saber o que Deus pensa a respeito disso que eu quero fazer. Isso é ter temor a Deus, porque a Bíblia é o nosso manual de vida, o nosso manual de instruções que Deus deixou para nós. E através da palavra de Deus é que nós sabemos se nós estamos fazendo o que é certo e o que é errado. E aqui Deus ele está dizendo que os retos, o caminho de Deus ele é reto, ele é correto, é aquele caminho estreito, às vezes um pouco difícil de trilhar, mas aqui Deus está dizendo que aqueles que são corretos andarão nesse caminho, mas aqueles, são certos, os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Então muitas vezes na vida a pessoa está ali, tropeça, não sabe para onde ir, está ali passando trabalho na vida, está mal em todas as áreas da vida, casamento está ruim, a vida financeira está ruim, e a pessoa não procura entender que se ela conhecesse a palavra de Deus e se guiasse pela palavra de Deus, com certeza Deus ele iria guiar no caminho correto, no caminho certo, e os planos de Deus para a nossa vida, eles são bons. Eles são planos de prosperidade, planos de paz. Então nós precisamos procurar a ajuda de Deus, o caminho correto que a palavra está nos indicando. Então qual a minha mensagem para você? É para que você procure conhecer a Deus, procure a ter essa intimidade, a ler a palavra de Deus e meditar sobre a palavra de Deus. A Bíblia é algo que ela deve ser lida todos os dias da nossa vida, não é alguma coisa que nós pegamos de vez em quando. Hoje eu estou bem, estou de bem com a vida, eu não preciso ler a palavra. Leia e medita. Algum dia essa palavra vai te servir de alicerce em algum problema, alguma enrascada que a gente se meter, a palavra vai nos guiar para o caminho correto. Amém? Essa é a meditação de hoje. Fica a dica, então, leia a palavra, medita nela, procura essa conexão, essa intimidade, ora, fala com Deus, porque é só falando que você vai ouvir a resposta da oração e vai entender que Deus ele está te guiando. Amém? Vamos então passar para o louvor que a Sara vai estar trazendo, então. Inédito hoje aqui na nossa live, 3 louvores e um com a Sara Rebeca,
Para você que quer acompanhar mais da Sara Rebeca, acompanha nossos cultos também, aqui da Igreja Videira Verdadeira, no YouTube. Procura lá Igreja Videira Verdadeira, Lajeado, você vai encontrar cultos quintas-feiras às 8 horas da noite e domingo às 6 horas da tarde, mas ali no YouTube tá sempre lá. Você pode acompanhar e conhecer a nossa igreja e vir nos fazer uma visita. Normalmente a Sara vai estar cantando aqui nos cultos. Isso aí. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, palmas para Jesus. Tá difícil de escolher hoje. Vamos ter que trazer uma plateia aqui para escolher quem tá cantando melhor nessa live. E eu feliz da vida que Deus tô me safando, né? Viu? Eu acho que eu cantar não, também. eu acho que eu não canto tão bem assim. Canta sim. Logo que Deus me chamou, né, disse que ia usar minha voz, eu pensei que eu ia explodir cantando. Aí dali a pouco eu percebi que eu acho que eu falo melhor do que canto. Mas enfim, estamos aqui falando da palavra de Deus, Amém. tanto nos louvores como falando. E agora a gente vai passar para um momento de oração. Tem algum pedido, Ágata? Não tem nenhum pedido ali, então vamos orar. Vamos juntar a fé de quem está assistindo essa live ou ainda vai assistir e vamos fazer a nossa oração. Eu vou começar fazendo a oração, depois a Sara termina. Então, obrigado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, em primeiro lugar, por estar aqui nesse dia de hoje. Te agradecemos, Pai, por cada vida que está nos acompanhando. Nós pedimos, Deus, que o Senhor visite cada lar, cada família, cada pessoa, Deus, que nesse momento está buscando, Deus, pessoas que estão acompanhando essa live, Deus, dentro de um pedido pela sua família, pelo seu casamento. Nós viemos pedir nessa noite uma bênção especial, Deus, dentro de cada família. Que o Senhor restaure famílias nessa noite, Deus, é o nosso pedido. Pedimos, Deus, a tua bênção sobre todos os jovens, sobre todas as crianças, que pessoas, Deus, encontrem o teu caminho, encontrem, Deus, a tua verdade. Nós oramos, Senhor Jesus, agradecendo, Senhor Jesus,
pela presença de cada uma de nós que estamos aqui nessa noite e pedimos que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, cada pessoa que colocou o seu pedido de oração. Pedimos que o Senhor derrame da tua graça e que muitos pedidos, Deus, sejam agraciados para que o teu nome seja glorificado e conhecido, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor sempre está conosco. E eu te peço, Deus, que tu abençoe cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa live, que elas venham sentir a tua presença, envolvendo elas agora, sentindo o teu abraço, sentindo que o Senhor está afirmando, que o Senhor está com elas em todo o tempo. Que em nome de Jesus elas nunca venham se sentir sozinhas ou desamparadas, mas o Senhor é um Pai de amor, um Pai que ama, um Pai que direciona, um Pai que está presente. Obrigada, Jesus, pelo teu amor incondicional pelas nossas vidas. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe cada vida que espera no Senhor, que espera por alguém, que espera por um relacionamento, que em nome de Jesus o Senhor venha dar esse entendimento, esse discernimento, essa sabedoria para escolher e reconhecer a pessoa que o Senhor preparou para cada uma delas. Em nome de Jesus, abençoe e restaure casamentos, que a gente sempre venha buscar essa sabedoria em Ti para construir o nosso casamento sobre a base, sobre a rocha, que nós venhamos ser esposas sábias para construir o nosso lar e ter um lar abençoado, cheio da paz e da alegria que vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida e nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, por essa live, nós agradecemos a você que nos acompanhou e já te convidamos para quarta-feira que vem, nesse mesmo horário. Nós estaremos aqui com nova entrevista, sempre nas quartas-feiras, trazendo uma pessoa diferente aqui para falar de algo específico. E ainda a gente não sabe o que vai ser na próxima quarta-feira, mas nós estaremos aqui e já te convidamos para nos acompanhar. Por hoje é isso, então. Obrigado pela tua participação. Imagina, hoje, uma alegria. Sara. Prazer. Então tá, uma boa noite para você que está Amém. nos Boa acompanhando. Até a próxima quarta-feira.